E aí todo mundo já parou para pensar o que acontece quando aquela multa de trânsito fica esquecida ou um imposto não é pago? Pois é, isso não desaparece, vai parar numa lista oficial do governo e o nome dela é dívida ativa. Hoje a gente vai entender direitinho como o governo organiza essa pilha de contas a receber e por que isso é assim super importante para a saúde financeira do país. Então, a grande questão é essa, né? Quando alguém deixa de pagar um imposto, uma multa, para onde vai essa pendência? Ela não some no ar de jeito nenhum. Ela é registrada, vira um dado oficial e é justamente sobre esse registro que a gente vai conversar agora. Bom, vamos direto ao ponto então. Afinal, o que é essa tal de dívida ativa? Ok, essa definição legal aí na tela pode até assustar um pouco, né? Certeza e liquidez apuradas. Mas olha, a ideia por trás é bem mais simples do que parece. Pensa assim, dívida ativa é basicamente o cadastro oficial de tudo que devem para o governo, seja de pessoas ou empresas. São contas que já venceram e, muito importante, que o governo já verificou, já bateu o martelo, confirmando que o valor é aquele mesmo e que a dívida existe de verdade. Para facilitar ainda mais, tem uma analogia perfeita. Imagina o governo como se fosse uma empresa gigante. A dívida ativa seria nada mais nada menos que o setor de contas a receber dessa empresa. É isso. É a lista de todo mundo que está com a fatura em aberto com o Estado. E aqui vem o pulo do gato, que está no próprio nome: dívida ativa. No mundo da contabilidade, ativo é tudo aquilo que uma entidade tem direito a receber. É um bem, um valor. Ou seja, para o governo, essa dívida não é vista como um prejuízo. Pelo contrário, é um direito, um dinheiro que está lá para ser recebido. E esse dinheiro, claro, quando entra no caixa, é o que ajuda a financiar tudo o que a gente precisa. Escolas, hospitais, segurança. Certo. Agora, vamos resolver de uma vez por todas a confusão mais comum que existe quando se fala nesse assunto. E olha como fica fácil de entender. De um lado, a dívida ativa, são os créditos. É o dinheiro que devem para o governo, ou seja, é dinheiro que tem que entrar. Do outro lado, a gente tem a famosa dívida pública, que é a dívida passiva. Essa é o contrário, são as obrigações. É o que o governo deve para outras pessoas, bancos, países. É dinheiro que tem que sair. Uma coisa é o que se tem a receber, a outra é o que se tem a pagar. Simples, né? Ok, mas que tipo de conta exatamente vai parar nessa lista de dívida ativa? Bom, elas são divididas em duas grandes categorias. A primeira categoria é a dívida tributária. Essa é a mais famosa, né? É aqui que entram os impostos que a gente conhece, como IPVA, IPTU, imposto de renda, enfim, tudo que é tributo. A segunda é a não tributária. E aqui entra basicamente todo o resto. Sabe aquela multa de trânsito? Tá aqui. Aluguel de um imóvel que pertence ao governo? Também. Outras taxas administrativas, tudo isso entra no bolo da dívida não tributária. Beleza. Mas como é que uma conta qualquer vira oficialmente uma dívida ativa? Não é automático. Existe um caminho, um processo para isso acontecer. O processo tem 3 passos bem definidos. Primeiro, claro, o prazo de pagamento venceu. A pessoa ou a empresa não pagou a conta na data certa. Aí vem o segundo passo, que é super importante. O governo vai fazer uma checagem completa para ter certeza de que aquela cobrança é válida e que o valor está certinho. É isso que a lei chama de apuração de certeza e liquidez. E só depois que está tudo conferido, tudo 100%, é que vem o terceiro passo. A dívida é finalmente inscrita na dívida ativa. E olha, vale reforçar. Essa etapa da verificação não é opcional, tá? É uma exigência da lei. E isso é uma garantia para todo mundo. Garante que o governo não vai sair cobrando algo que não existe ou com valor errado e, ao mesmo tempo, protege o cidadão de uma cobrança indevida. E é a partir dessa inscrição que a coisa muda de figura. A dívida ganha uma força jurídica, e uma força bem grande. É aqui que o jogo fica mais sério. Olha só o que a lei diz. A dívida ativa inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Essas palavrinhas mudam tudo. Presunção aqui significa que, a partir do momento da inscrição, a lei presume que aquela dívida é verdadeira e o valor está correto. O ônus da prova se inverte completamente. Agora não é mais o governo que tem que provar que a dívida existe. É o devedor que, se discordar, vai ter que provar que ela não existe ou que está errada. Traduzindo do juridiquês para o português claro, a dívida passa a ser considerada legalmente válida e pronta para ser cobrada. O governo já pode, com base nisso, bater na porta da justiça para exigir o pagamento. E essa inscrição permite ao governo emitir um documento poderosíssimo, a certidão da dívida ativa, a famosa CDA.
A CDA funciona como um título executivo. Pensa nela como se fosse um super-cheque, um documento que já vale como prova da dívida e que dá ao governo o direito de ir direto para a cobrança judicial, que é o processo de execução fiscal. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. A gente viu toda a estrutura e a força que o Estado tem para cobrar essas dívidas. Mas se a gente pensar em eficiência, em usar bem o dinheiro público, será que vale a pena mobilizar toda a máquina do judiciário para cobrar uma dívida de valor muito baixo, uma dívida em que às vezes o custo do processo todo sai mais caro do que o valor que se vai receber? Fica aí a questão. Valeu e até a próxima!